Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero também externar os meus agradecimentos ao pastor Valadares, à vida dos profetas de Deus que estão aqui sobre essa tribuna. Tenho certeza que os que me antecederam, Deus usaram de uma forma poderosa. E os que serão depois, Deus também vai usar de uma forma sobrenatural. Quero também apresentar minha esposa, Jéssica, e meu filho Nicolas, que está ali, intercessora do nosso ministério, né, irmão? Porque o ministério não é individual, é um ministério para os dois. Vamos para a Bíblia Sagrada, o livro da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfesos, capítulo de número 6, versículo de número 10. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, o verso 10 e o verso 11. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Vou estar lendo para ganharmos tempo. Diz assim a Sagrada Escritura: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Antes de você assentar, diga para o teu irmão: nós vamos vencer, porque nós temos promessa. Tome seu assento nesta noite. Meus irmãos, o texto que ora lemos na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, verso 10, fala-nos acerca de um fortalecimento, fala-nos acerca de um revestimento que vem através da utilização de uma armadura que está disponível para todo cristão que está engajado nessa batalha espiritual. Paulo, o escritor da carta aos Efésios, teve o seu encontro com Jesus. A caminho de Damasco, diz o texto, que Paulo cai em terra, fica cego, e vai conduzido à rua direita. A Bíblia vai dizer então que Paulo, ele vai estar ali orando, jejuando, buscando a presença de Deus durante 3 dias. E Deus vai dar revelações a ele, de que um homem chamado Ananias entrava, colocava a mão sobre a sua cabeça, e ele seria cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer então, que após o período de conversão, Paulo vai passar um período de 8 a 10 anos na Síria da Cilícia. A Bíblia diz que esses períodos foram tempo de preparação, a qual o apóstolo Paulo ficou conhecido no seu ministério como o apóstolo do gentil. Diz o texto que as viagens missionárias de Paulo agora vai iniciar lá na igreja de Antioquia, aonde os mestres estavam orando, aonde eles estavam jejuando. E disse o Espírito: apartai Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. A Bíblia diz então que Paulo agora vai iniciar as suas viagens missionárias. E a primeira viagem missionária de Paulo, a Bíblia diz que ele vai impactar o Império Romano. A Bíblia diz que ocorrem milagres, conversões. A Bíblia diz que Deus usa ele de forma poderosa. Paulo então vai retroceder da sua primeira viagem missionária, e agora no tempo de Deus, Paulo vai iniciar, vai fazer a sua segunda viagem missionária, não mais com Barnabé. Agora Deus preparou um companheiro, Silas. A Bíblia diz então que agora Paulo vai impactar o Império Grego. A Bíblia diz que vai ocorrer milagres também, libertações, açoites vai ocorrer no ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que nessa segunda viagem missionária, Paulo vai fazer uma visita lá na cidade de Éfeso. A Bíblia diz que quando ele vai chegar ali, ele vai pregar por alguns dias, mas diz o texto que Paulo não toma a decisão de não permanecer na cidade, porque não era o tempo de Deus ali. E os poucos cristãos que ali tinha rogaram a Paulo dizendo: fica conosco, Paulo. Ele diz: não, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. Mas Deus tinha um propósito, um projeto com a cidade de Éfeso. A Bíblia vai dizer então que Deus vai abrir a porta. Quando você lê a carta dos Coríntios, dizendo, Paulo vai dizer: ficarei porém em Éfeso, porque uma
porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários, e eu só conheço um que abre porta, é Jesus o Nazareno. A Bíblia diz então que Deus vai abrir a porta para o apóstolo Paulo, e ele vai iniciar a sua terceira viagem missionária. É quando ele chega na cidade de Éfeso. Eu não sei se você conhece Éfeso, mas a Bíblia diz que era uma cidade famosa por causa do templo da deusa Diana. A Bíblia diz que muitos turistas vinham na cidade para ali sacrificar, para ali adorar a deusa, a rainha dos Efésios. Diz o texto que a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha aproximadamente 300.000 habitantes. Dentro desse templo tinha uma imagem grotesca da deusa Diana, uma deusa com vários seios. Isso levou ela a ser considerada, a ser conhecida, a deusa da fertilidade. Então muitos agricultores vinham até essa cidade para ali prestar o cultos de adoração, para ali prestar cultos de louvores e ali sacrificar a deusa Diana. Imagina um ambiente espiritual dessa cidade. Não era como esse lugar, era um ambiente pesado, era um ambiente onde era dominado, porque além da cidade de Éfeso, tem idolatria dentro da cidade. Havia ocultismo, havia bruxaria, havia magia negra. A sede do exorcismo pairava dentro da cidade de Éfeso. Mas Deus vai enviar Paulo para lá, e a Bíblia diz que quando Paulo começa a pregar dentro da cidade, a Bíblia diz que as correntes, parece que eu vejo, começam a se arrebentar dentro daquela cidade. A Bíblia diz que houve uma conversão, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Paulo não era muito conhecido na Ásia Menor, e nem muito aceito no rol dos discípulos. Eles não aceitavam Paulo, mas Deus usou Paulo dentro daquela cidade. Ei, eu já quero dizer algo aqui. Talvez ninguém te conhece. Talvez olharam para o teu ministério e diz: não vai para frente. Talvez olharam para você e diz: não vai. Ei, você é vaso escolhido de Deus. Ele te escolheu e vai impactar essa cidade, porque dentro de ti há uma promessa. Ruminará-se, prominará-se. E foi falado sobre promessa aqui. Paulo vai pregar dentro dessa cidade. A cidade de Éfeso estava aprisionada, estava acorrentada. E se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é prender. Ele sabe aprisionar na cachaça, ele sabe aprisionar no álcool, ele sabe aprisionar nas drogas, na prostituição, no orgulho. Ele é especialista em aprisionar. Eu não posso deixar de falar dele, do gadareno. Um homem que foi aprisionado pelo diabo, aprisionado num estado de miséria. Agora, dentro de uma conjectura aqui, sem ferir a Bíblia, imagina todo dia, porque a Bíblia diz que o gadareno tinha legiões de demônios, aproximadamente 6.000 demônios. Todo dia um demônio subia diante de Deus e diz: dá a alma do gadareno para mim. A família desistiu dele, dá a alma do gadareno. Todo dia um demônio subia diante de Deus e diz: dá a alma dele. A família não acredita, ninguém entra dentro de Gadara, dá a alma do gadareno. Agora imagina Deus olhando e dizendo: não dou. Por que o Senhor não dá a alma do gadareno? Porque daqui a pouco o meu filho vai fazer uma visita lá em Gadara. Daqui a pouco o meu filho vai fazer Alabaia, Selminaraçaio. Eu vim dizer algo para você, que quando Jesus colocou o pé dentro de Gadara, eles olharam e disseram: o que temos nós contigo? Ó Jesus, filho de Davi, vieste nos atormentar antes da hora. Deixa eu dizer uma coisa: olha para a planta dos teus pés, olha para a planta dos teus pés. Quando você colocar o pé dentro daquele bairro, quando você colocar o pé dentro daquela cidade, os demônios vão ter que bater em retirada. Eles não vão suportar a unção que há sobre você. Tem unção aí, tem unção aí, tem unção nos teus pés. Eu te revesti, eu vos dei poder para pisar a serpente, para pisar. Tem poder aí. Deixa eu ver quem tem esse poder. Deixa eu ver quem tem poder nos pés. Ei, vai ter mudança dentro daquele bairro, vai ter mudança dentro daquela casa, vai ter mudança nessa cidade. Esse espírito de suicídio vai ter que bater em retirada. Tem poder na sua vida. A Bíblia diz que quando Paulo prega dentro da cidade de Éfeso, ocorre um tumulto dentro da cidade. A Bíblia diz que eles trouxeram seus livros de arte mágica e queimaram em praça pública. A Bíblia diz que o valor equivalente a esses livros era 50.000 peças de prata, ou seja, o valor de um salário de 150 homens. Eles queimaram. A Bíblia diz que eles pegavam os lençóis de Paulo
levava para aqueles que estavam enfermos. A Bíblia diz que a enfermidade corria. A Bíblia diz que os espíritos maus saíam porque não suportavam a unção que tinha na vida de Paulo. O interessante é que Apolo já havia pregado ali. O interessante é que Apolo já havia pregado ali, a igreja não ia. Nada acontecia. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 18, verso 24, você vai ver que ele era um varão eloquente, conhecedor das escrituras, mas a igreja não ia para frente. Aí Deus vai pegar o projeto dele, Paulo, e vai mandar para quem dentro daquela cidade. A Bíblia vai dizer que Orígenes, que estava ali, Demétrio, que estava dentro da cidade, ele pirou a cabeça. Quem é esse homem? Quem é esse homem que está atravessando essa revolução? Quem é ele que está fazendo essa bagunça dentro da cidade de Éfeso? Deixa eu dizer uma coisa: Apolo pregou, tinha conhecimento, conhecia, mas nada aconteceu. Mas quando Paulo pregou dentro da cidade, a unção que estava na vida dele impactou aquele lugar. Deixa eu dizer, eu não tenho teologia, eu não vim pregar contra, eu não sou doido. Talvez você está aqui sobre esse púlpito está dizendo, eu também não tenho, mas na tua vida tem unção de Deus. Na tua vida tem unção de Deus. Na tua vida aí tem unção de Deus. Tem unção de Deus, tem unção de Deus, e vai impactar esse lugar. Olha para o teu irmão e diga, tem unção de Deus na tua vida. Diga para ele, seja profeta de Deus na vida dele essa noite. Diga para ele, tem unção de Deus na tua vida. Tem gente que vai pirar a cabeça, tem gente que vai ficar doido, porque não vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Vão dizer, quem é ele? Quem é ela? Ele tem unção, é profeta, é levita, e Deus está com ele. A Bíblia diz então que o apóstolo Paulo, quando lemos a carta aos Efésios, se você olhar os capítulos, os 3 primeiros capítulos, Paulo vai falar acerca do que Deus fez, acerca do que nós éramos. E quando você vai olhar do capítulo 4 a seguir, Paulo vai nos dar alguns conselhos, que nós que fomos alcançados por essa graça, nós que fomos alcançados por essa graça, resgatados do império das trevas, Paulo vai dar um conselho de agora em diante. Vocês precisam ser imitadores de Cristo. Vocês precisam ter uma vida cheia do Espírito Santo. Vocês precisam ter uma vida pautada na presença de Deus. Paulo começa a falar aos Efésios dizendo, vocês têm que ser imitadores de Deus. O Espírito Santo não pode se apagar de vocês, porque se você está cheio do Espírito Santo, isso vai refletir na sua conduta com a sociedade, vai refletir no seu relacionamento com a família e com os filhos. Paulo então vai dar esse conselho à igreja de Éfeso. E a partir do capítulo 6, Paulo vai dizer, finalmente. Algumas traduções te estão dando demais irmãos, outro quanto mais irmãos. O verso 10, Paulo está dizendo, vocês ouviram tudo isso que eu vos aconselhei. Agora, para viver isso não vai ser fácil. Foi dito muito aqui sobre promessa. Foi falado muito acerca de promessa aqui. Mas Paulo está dizendo, as promessas que Deus tem na vida de vocês, não vai ser fácil viver, porque haverá oposição, haverá levante. E o pregador, o que eu faço? Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo, fortaleça-se. A ideia de fortalecimento é algo contínuo. Paulo diz, fortaleça-se no poder. A palavra poder aqui tem o significado de dínamos, ou dinamis. Traz a ideia de uma dinamite. Paulo está dizendo, vocês precisam desse poder. É o mesmo poder que Deus ressuscitou Jesus. É o mesmo poder que Jesus operava milagres. É o mesmo poder que ele disse para Lázaro, sai para fora. É esse poder que foi pregado aqui, que quando colocava as mãos sobre os leprosos, eles eram purificados. Paulo está dizendo, vocês precisam desse poder.
E vocês precisam fortalecer esse poder continuadamente. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando assim: olha, tem esse poder para vocês na segunda, tem esse poder para vocês na terça, tem esse poder para vocês na quarta, tem esse poder para vocês na quinta, tem esse poder para vocês na sexta, tem esse poder para vocês no sábado, tem esse poder para vocês nesse domingo, e tem poder para vocês hoje. Ele tem poder para dar, ele tem poder para dar. Se reveste, porque você vai precisar desse poder. Nós precisamos estar revestidos desse poder, porque Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Quando Paulo está dizendo isso, ele está trazendo numa linguagem figurada. A tua luta não é contra teu irmão, a tua luta não é contra o teu pastor, a tua luta não é contra a tua esposa, a tua luta não é contra o teu amigo, a tua luta é contra principados e potestades. Porque tem gente que pensa que a luta dele é contra aquele que está do lado. Tem gente que pensa que a luta dele é aquele contra o pregador que está do lado dele, está pensando que está torcendo contra, mas a tua luta não é contra ele. Paulo está dizendo: a tua luta é contra principado. Há uma força por trás que você precisa ter discernimento para entender. Como já foi dito aqui pelo nosso príncipe, meu irmão, quando pregou aqui, tem pessoas que olham para você e dizem: é doido, irmão, é doido, você vai lá, quem é você? Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você é escolhido de Deus e não vai dar ouvido ao que o diabo está falando. Você não vai dar ouvido ao que fofoqueiro está falando. Você não vai dar ouvido ao que linguarudo está falando, porque Deus te escolheu. E ponto final. Paulo dá o conselho: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Paulo então agora vai dar um segundo conselho à igreja de Éfeso. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu preciso estar revestido dessa armadura. O poder é bom, é muito bom, por mais extraordinário que seja. Eu preciso estar revestido dessa armadura. E quando nós olhamos a armadura que Paulo vai falar, a armadura aqui traz um significado de armadura completa, plena. Porque a palavra armadura no grego significa panóplia, ou seja, traz uma ideia de algo completo. Eu não vou falar de todas as peças da armadura. Eu vou falar de acordo com o que Paulo cita. Quando Paulo vai citando acerca das armaduras, acerca das peças da indumentária, Paulo, a partir do verso 14, ele vai falar: use o cinturão da verdade. Diga para o teu irmão: cinturão da verdade. Quando Paulo está falando acerca do cinturão da verdade, parece que Paulo entra em contradição, porque a espada, ele diz que a espada do Espírito é a verdade, e Paulo diz o cinturão da verdade. Parece que é uma contradição aqui, mas não. Quando Paulo está falando acerca do cinturão da verdade, Paulo está falando de uma verdade plena. Paulo está falando de uma verdade completa. Pregador, não entendi. Vou lhe dar um exemplo para você entender. Quando Jesus estava no deserto, a Bíblia diz que o diabo veio tentar. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não citou toda a Bíblia. Jesus citou parte da Bíblia. Jesus pegou uma porção da Bíblia. Essa é a espada do Espírito. Mas Jesus tinha o conhecimento de toda a verdade. Jesus dominava toda a verdade e era dominado por ela. É isso que Paulo está dizendo: vocês precisam do cinturão da verdade. O cinturão naquela época era feito de couro. O cinturão era a primeira peça da armadura a ser colocada. Alguns cinturões tinham um avental de baixo, porque mantinha todas as peças da armadura presa, mantinham todas as peças da armadura fixadas. Não adiantava você ter capacete da salvação se você não tivesse o cinturão. Não adiantava você ter o escudo da fé, a sandália, se você não tivesse o cinturão, porque o cinturão mantinha todas as peças fixadas, mantinha todas as peças firmes no corpo de um soldado. Quando Paulo está falando acerca do cinturão da verdade, Paulo está dizendo: vocês precisam estar com esse cinturão apertado. Porque o soldado naquela época, quando ele apertava-se o cinto, indicava que o soldado estava pronto para a peleja. E quando ele estava com o cinto afrouxado, significava que ele não estava preparado para a batalha. Naquela época permitia também, porque eles não estavam acostumados com o peso da armadura. Alguns soldados tiravam, afrouxavam o cinto. E quando eles afrouxavam o cinto, eles eram mortos, porque eram pegos despreparados. Não adianta eu e você termos promessa se o nosso cinturão não estiver apertado.
se a nossa cinta não estiver apertada. Eu e você precisamos estar com a nossa cinta apertada. Eu e você precisamos estar com o cinturão do nosso ministério apertado. Eu e você precisamos estar com o cinturão da nossa casa apertado. Eu e você precisamos estar com esse cinto apertado, porque o diabo sabe quando o cinto está frouxo. O diabo sabe quando o cinturão está afrouxado. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para apertar o cinto. Deus nos trouxe aqui para apertar o cinto. Ei, meu irmão, olha para o teu irmão e diga: aperta o cinto. Diga para ele: aperta o cinto. O diabo sabe quando o cinturão está afrouxado, e ele vai bater aonde dói. Ele vai bater aonde ele sabe que bate e derruba. Mas Deus te trouxe aqui no Avaré para te dizer: eu vou apertar esse cinto. Eu vou apertar esse cinto. Eu vou apertar. Deus vai apertar cinto de pessoas aqui. Deus vai apertar, porque esse cinto não pode estar afrouxado. Esse cinto não pode estar frouxo. Mas Deus te trouxe aqui. Aperta esse cinto. Aperta esse cinto. A Bíblia diz que Paulo dá esse conselho. Então, você foi fortalecido no Senhor. Você foi revestido de toda a armadura. Você colocou o cinturão da verdade. Você ajustou todo esse cinto. E agora, Paulo, acabou? Não. Paulo vai dar um outro conselho. Permaneceis firmes. Havendo feito tudo isso, se fortalecendo no Senhor, apertando o cinturão, revestido de toda a armadura, agora vocês ficam firmes. Vocês precisam permanecer firmes. Porque o nosso arqui-inimigo, muitas vezes ele vem contra a nossa casa, ele vem contra o nosso ministério, ele se levanta para tentar parar a promessa de Deus. E aí, pregador, agora parece que está tudo tranquilo, o que eu faço? Tiro a armadura, fico tranquilo? Não, permaneça firme. A palavra firme aqui é uma linguagem militar. É como se Paulo estivesse dizendo: permaneça na mesma posição, permaneça no mesmo lugar. Mas pregador, estão me caluniando, permaneça no mesmo lugar. Pregador, estão falando do meu ministério, permaneça no mesmo lugar. Pregador, estão dizendo que eu não sou famoso, não sou... permaneça no mesmo lugar. Pregador, disseram que a promessa não vai acontecer, permaneça no mesmo lugar. Pregador, estão me criticando, permaneça no mesmo lugar. Se levantaram contra a minha família, permaneça no mesmo lugar. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Eu vim dizer algo para alguém que entrou aqui: fica tranquilo, quem vai ter que bater em retirada é essa pombagira. Quem vai ter que bater em retirada é essa calúnia. Quem vai ter que bater em retirada é esse levante. Permaneça no mesmo lugar, porque Deus vai te honrar na terra. Coloque sobre os pés. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero orar por você. Paulo está dizendo: permaneça no mesmo lugar, não retroceda. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: a promessa está grande demais, será que vai acontecer? E fica no mesmo lugar, porque Deus vai te usar lá. Deus vai te honrar dentro daquela cidade. Deus vai te honrar dentro daquele ministério. Mas pregador, estão se levantando lá dentro. É obreiro que está do lado, fica tranquilo. Ei, a promessa está de pé ainda. A promessa está de pé ainda. Quem te falou é fiel para cumprir. Quem te falou é fiel para cumprir a promessa. Eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o seu peito nessa noite. Ei, talvez você chegou aqui e o diabo disse que ia parar a tua promessa. O diabo disse que ia parar a tua chamada. O diabo disse que ia te derrubar. Mas eu estou como profeta de Deus para te dizer: Deus te trouxe aqui para te revestir. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Deus te trouxe aqui para apertar esse cinto. Deus te trouxe aqui para você permanecer no mesmo lugar. E em nome de Jesus, toda ferramenta preparada, toda ferramenta forjada foi despedaçada no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você crê nessa palavra profética, levanta a mão e glorifica, porque aquele que te fez a promessa, ele ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé.
Ainda que tem levante, mas a promessa permanece de pé. A promessa permanece de pé na tua vida. E não tem ninguém, não tem principado, não tem potestade que vai parar o que Deus te prometeu. Fique com essa palavra essa noite. Tome seu assento, pode se assentar. Porque eu tenho certeza que Deus te revestiu nessa noite. Eu ainda tenho algum tempo aqui. Eu me lembro que, para encerrar, eu quero dizer algo para você, que vai te fortalecer nessa noite. Eu me lembro que, quando pequeno, a minha mãe diz que, quando eu estava no ventre dela, a minha mãe disse que os da família, de casa, olhava para o ventre dela e disse: se for menino vai ser traficante, se for menino vai ser drogado que nem o pai, se for menino não vai ser ninguém na vida. E minha mãe disse que quando ela ouvia aquelas palavras, ela coloca a mão sobre o ventre dela e diz assim: Deus, se o Senhor me der um filho homem, faça dele um pregador da tua palavra. Faça um pregador da tua palavra. E quando eu nasci, aqueles que olhavam diziam: esse aí não vai ser nada, não vai chegar a lugar algum, esse aí, coitado, vai ser mais um. Só que aquele que me fez a promessa, aquele que estava lá em cima do trono, que ouviu a oração dela: ei mãe, você tem poder através da tua oração. Ainda que estão dizendo contra a tua família, contra a tua casa, porque o diabo se levanta mesmo, mas aquele que está lá no cima, está ouvindo, o Senhor está ouvindo a tua palavra, está ouvindo o teu clamor, e vai se concretizar na tua vida. O diabo querendo ou não, o diabo querendo ou não, a promessa vai concretizar. E eu estou aqui nesta noite, não melhor que vocês, porque se Deus me colocou aqui, Ele também pode colocar você. Se Deus me colocou aqui, Ele também pode colocar você. Se Ele é o Deus que opera de forma sobrenatural. Fica com essa palavra essa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um aqui.